oportunidade que nós temos de estar aqui na casa dele e por mais essa oportunidade também que tem pessoalmente de estar podendo trazer uma palavra, a palavra que venha edificar as nossas vidas. Eu agradeço desde já o convite, pastor, agradeço porque é sempre um privilégio para mim estar aqui nesse altar. Sei que há uma grande responsabilidade em estar aqui, mas para mim também é um grande privilégio, porque eu amo o Ministério da Pregação. O Ministério da Pregação é um ministério que foi dado a cada um de nós. Talvez nem todos nós estaremos aqui no púlpito pregando, mas a missão nossa é pregar o Evangelho a cada um que está aí fora precisando ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. E essa palavra de consolo está aqui, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluias, louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade. Também queria fazer um adendo aqui. Ontem nós tivemos a nossa reunião dos jovens lá em casa. Queria agradecer aos jovens. Como líder dos jovens, eu queria agradecer os jovens que estão aqui, porque nós temos visto o empenho de vocês. Nós temos visto que nós não estamos juntos só para curtição, só para passar um momento juntos. Não, nós estamos lá. Nós sempre, quando nós nos encontramos, é para estudarmos a palavra. Então nós vemos que em vocês, que vocês querem mais de Deus, que vocês querem aprender mais da palavra de Deus, que vocês querem estar aptos a servir melhor ao Senhor, que tem nos concedido a bênção de estarmos aqui juntos. Amém? Quero agradecer ao Lucas, porque ontem foi o mensageiro da noite, pela primeira vez. A nota foi 9,5, porque 10 é só quando estiver aqui, tá? Espero você aqui. O Winkler, ele fez também um momento de louvor, foi muito bom. Também foi tremendo. Aquele garoto tem um gogózinho show também. Ele está treinando o Mateuzinho do Antônio para ficar na bateria e ele vinha para o microfone. O menino tem... E a Milena também hoje arrebentou aqui. Só tem bênção aqui nos jovens. Amém, glória a Deus, irmão. Sem mais delongas. Eu tenho uma palavra nessa noite para os irmãos. Te convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Hoje eu combinei com o Antônio de estar me ajudando com alguns slides para facilitar um pouco a compreensão da nossa pregação. Já pode colocar aí para a gente o primeiro slide, Antônio, por favor. Quero te convidar a ler comigo essa palavra sobre o seguinte tema, que já está aqui. Deus quer abençoar você. Deus deseja, é desejo de Deus abençoar as nossas vidas. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 7. Vamos ler do verso 7 até o 12. Diz assim a palavra de Deus: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar contigo nesse momento. Pai querido, louvamos e adoramos o teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu nesta noite aqui, por esse momento lindo de louvor que nós tivemos, por podermos entregar os nossos louvores por meio das canções que os irmãos trouxeram aqui para nós, por meio da dança também que foi oferecida como louvor a Ti. Mas neste momento, Senhor, nós queremos Te adorar ouvindo a Tua palavra.
Senhor, guarda-me, Senhor, capacita-me a trazer esta palavra aos meus irmãos. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória, para que a Tua palavra, Senhor, venha a fazer efeito nos corações dos meus irmãos, Senhor, e que nós possamos sair daqui, não do mesmo jeito que entramos, mas confiando, Senhor, confiando que nós temos um Deus bom, um Deus que trabalha em nosso favor, um Deus que quer nos abençoar com toda a sorte de bênçãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu costumo começar sempre uma mensagem, eu costumo começar com uma pergunta. Quantos aqui nessa noite estão carecendo de uma bênção da parte de Deus? Todos nós, graças a Deus, todos nós carecemos das bênçãos de Deus. E quando eu digo carecer de uma bênção da parte de Deus, eu falo sobre alguma situação específica da sua vida, onde você esteja depositando toda a sua esperança no Senhor. Não tem nada que você possa fazer mais neste momento, não tem nada que você possa realizar, só Deus consegue intervir na sua situação. Existe algo assim pelo qual você esteja passando nessa noite? Eu quero dizer para você que Deus quer abençoar você. Deus quer demonstrar o seu amor, a sua bondade, a sua graça a cada um de nós nesta noite. Creia nisso, meus irmãos, creia nisso. Porém, antes de mais nada, eu quero falar um pouco mais sobre essas bênçãos. O que são as bênçãos de Deus? Que bênçãos são essas que Deus confere a cada um de nós, irmãos? As bênçãos, elas são os benefícios da parte de Deus para nós. São os atos de bondade da parte de Deus. O Senhor, Ele transmite os seus atos de bondade a cada um de nós. E por meio das bênçãos que o Senhor nos confere, nós temos a certeza que o Senhor é bom e que Ele nunca nos desamparará. Porém, quando nós adentramos no universo evangélico, o universo dos nossos tempos, irmãos, nós vamos nos deparar com uma certa deturpação dessas bênçãos, não é verdade? Nós vamos nos deparar com um tipo de bênção que não é a bênção que a Bíblia nos oferece, não é a bênção que Deus nos oferece. Vemos que as bênçãos, elas têm sido colocadas como um tipo de moeda de troca em nossos tempos. É como se nós, para recebermos as bênçãos de Deus, nós tivéssemos que fazer algo em troca, dar algo para receber as bênçãos em troca. As bênçãos, elas têm sido colocadas como uma espécie de prêmio a ser conquistado. As pessoas, elas estão achando que podem alcançar as bênçãos de Deus por meio das realizações de obras, irmãos. As pessoas, elas acham que por meio das suas obras elas podem alcançar as bênçãos de Deus, e isso acaba trazendo uma frustração às pessoas quando elas não recebem as bênçãos de Deus. Quantos de nós já vemos gente que entra para a igreja em busca de algo específico, e quando essa suposta bênção não acontece, a pessoa, ela se esmorece, larga tudo e sai, volta para o mundo. Porque as pessoas não conhecem, elas acham que bênção é algo que nós recebemos em troca do que nós fazemos. Eu me lembro de um rapaz que ele começou no evangelho comigo, ele congregou comigo em uma igreja, e eu conversando com ele, eu soube que o sonho dele era passar para a Petrobras. Ele estava estudando para a prova da Petrobras, tinha aberto ali as inscrições, então eu via ele sempre presente na igreja, ele fazendo tudo. Quando ele vinha entregar o dízimo dele, ele dava um beijinho no envelope, colocava ali, beleza. Mas aí quando passou o momento da prova, e o irmão, ele não passou naquela prova, eu nunca mais vi ele na igreja. Ele sumiu, aconteceu alguma coisa, e nós não vimos mais, nós não tivemos nem notícias mais daquele irmão. Mas é isso que tem acontecido em nossos tempos. As pessoas, elas pensam que bênçãos é somente aquilo que Deus nos dá em troca de nós oferecermos alguma coisa a Ele. A bênção, ela também não é o ponto-chave do Evangelho. Nós não estamos aqui nesta noite por causa das bênçãos de Deus. Por mais que nós saibamos que as bênçãos, elas são algo importante para as nossas vidas, não é por causa das bênçãos que nós estamos aqui nessa noite. É claro que nós queremos as suas bênçãos, mas não existe um evangelho baseado nas bênçãos de Deus somente. Elas nunca podem ser o centro das atenções do nosso culto.
Nós não oferecemos o nosso louvor por causa das bênçãos, nós não oferecemos uma pregação em favor das bênçãos. Ela não é o ponto-chave do Evangelho, porque o ponto-chave do Evangelho é Jesus. Jesus é o centro de tudo. E o centro também da nossa adoração aqui neste local. Então, meus irmãos, você pode me perguntar, mas se a bênção ela não é isso tudo que você falou, Tiago, por que você vai pregar em cima dessas bênçãos, né? Porque apesar das bênçãos elas não serem um ponto-chave do Evangelho, as bênçãos elas denotam sim para nós uma extensão do amor de Deus. As bênçãos elas são para nós, meus irmãos, um benefício, uma graça maior que o Senhor quer nos dar e quer conferir a cada um de nós aqui nesta noite. E deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Nós já somos abençoados, sabia disso? Nós já somos abençoados. Paulo, ele vai dizer para nós, na sua saudação à igreja de Éfeso, na igreja de Éfeso, quando diz lá em Efésios, que todos nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, cada um de nós somos abençoados por Deus, sabe por quê? Porque nós temos a bênção da salvação. A salvação ela nos foi conferida, e porque nós cremos em Cristo Jesus, hoje nós podemos dizer que nós somos abençoados, irmãos, com toda a sorte de bênçãos espirituais, ou seja, porque nós cremos nesse Evangelho, irmãos, no Evangelho de Cristo, nós já somos abençoados espiritualmente no Senhor. Você nunca vai te faltar a fé, nunca vai te faltar misericórdia, nunca vai te faltar o Espírito Santo habitando na tua vida, nunca vai te faltar os dons do Espírito, nunca vai te faltar os frutos do Espírito, porque essas são as bênçãos espirituais conferidas a cada um de nós. E todos nós podemos e temos o direito de usufruir delas. Glórias a Deus por isso. Você pode dar um amém? Glórias a Deus. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, você é uma bênção. Você é abençoado, irmão. Cada um de nós somos abençoados em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Porém, meus irmãos, apesar da bênção que temos, da salvação, apesar de nós termos, né, essa bênção da salvação em nossas vidas, existe uma extensão da graça e do amor de Deus que Ele deseja nos conferir ainda nesta vida. Você acredita nisso? Existe uma extensão desta graça que o Senhor quer que nós vivamos hoje, em nossos tempos, em nossos dias, irmãos. O Senhor, Ele tem prazer de nos abençoar e de nos transmitir a sua graça, irmãos, para que o nome do Senhor seja elevado, para que o seu nome seja engrandecido, para que o seu nome seja louvado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode... já tem uma água aqui, só um minutinho. Todo cuidado é pouco, né? Copo de vidro. Meus irmãos, o texto que nós vimos em Mateus 7, capítulo 7, dos versos 7 ao 12, eles falam sobre o Sermão do Monte. Quantos aqui conhecem o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é o sermão mais longo de Jesus, enquanto este esteve aqui em terra. Ele durou mais ou menos 3 dias. E eu sei que daqui a meia hora você vai olhar para o relógio, né? Em 3 dias Jesus pregou esse sermão. E as pessoas estavam ali, firmes, ouvindo a palavra de Deus. Mas esse sermão, Sermão do Monte, ele também é conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Porque Jesus, ele começa o seu sermão trazendo uma lista de tipo de pessoas que seriam abençoadas. Ele fala que bem-aventurados, irmãos, e esta palavra ela começa no verso 5 de Mateus. Ele vai dizer que bem-aventurados são os que choram. Os bem-aventurados, ou aqueles que são abençoados, são os mansos, os que têm fome, os que têm sede de justiça, da justiça de Deus.
Jesus, ele estava falando aqui sobre uma vida para o reino de Deus. E todos aqueles que vivem uma vida para o reino de Deus, todos aqueles que são súditos deste reino, já são abençoados por Deus. Já têm as bênçãos do Senhor em suas vidas. Mais à frente, quando nós chegamos no verso de número 6, no capítulo 6, no verso de número 25 ao 34, nessa passagem que nós muito conhecemos, Jesus ele nos diz que muito mais do que súditos de um rei, nós somos filhos do rei. Nós somos filhos de um pai que está conosco em todo o tempo. E porque nós somos considerados filhos de Deus, nós não precisamos viver preocupados nesta terra. Nós não vivemos ansiosos, porque temos um Pai no céu que cuida de nós. O Senhor, Ele cuida de nós, Ele não nos deixa sós. Jesus diz que não deveríamos nos preocupar com o que haveríamos de comer, com o que haveríamos de vestir, porque a garantia era que o Pai no céu providenciaria tudo o que nós precisávamos para viver. E nós temos tido muito mais do que nós necessitamos, não é verdade, meus irmãos? Portanto, nós somos mais do que abençoados. Mas no verso 33, Jesus ele diz: buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você conhece bem esse versículo. Jesus ele está falando para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, certo? Mas e as demais coisas, irmãos? Será que as demais coisas a gente não pode buscar? Jesus ele diz para a gente não ficar ansioso, achando que Ele não cuidaria das nossas necessidades. Porém, Ele não diz que nós não poderíamos buscar as bênçãos, buscar os benefícios de Deus para nós aqui nesta vida. E o verso de número 7, qual nós lemos, do 7 ao 12, nós vemos que não somente nós podemos buscar, como nós temos a certeza que nós receberemos as bênçãos de Deus para nossas vidas. É isso que nós vamos ver nesta noite. O Senhor, Ele tem prazer em nos dar as suas bênçãos, em nos conferir bênçãos, realizações nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer nos conferir bênçãos maravilhosas, para que nós possamos exaltar o seu nome aqui nesta terra. Portanto, eu quero ver com os irmãos nessa noite, como eu costumo fazer, 3 maneiras da gente alcançar as bênçãos de Deus. Existem 3 maneiras de nós alcançarmos, buscarmos e alcançarmos essas bênçãos. Eu quero ver com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós alcançamos as bênçãos de Deus persistindo em oração. Antônio, persistindo em oração. Nos versos de número 7 e 8, o qual eu tentei colocar ali para facilitar um pouco a nossa leitura, essa é a versão da NVI a qual eu uso. Normalmente você tem a versão da Almeida, e não tem nada de mal usar elas, é porque facilita um pouco mais a nossa identificação do que a palavra quer dizer. Então Mateus ele começa dizendo: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Esses 3 verbos usados aqui por Jesus, peçam, busquem e batam, eles estão dizendo que nós precisamos persistir em oração. Não significa que um verbo ele trata de uma maneira de buscar a Deus, o outro trata de outra, e bater a porta trata de outra, por exemplo. Não. Os 3 verbos, eles identificam para nós que nós precisamos persistir na oração, para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus. Portanto, meus irmãos, quando os verbos nos indicam, os verbos eles não nos indicam essa progressão, mas que nós precisamos persistir na oração. Então, quando nós buscamos a Deus em oração, para que as suas bênçãos elas recaiam em nossas vidas, nós precisamos insistir, persistir, nunca esmorecer. Porque o problema muitas vezes não é nós orarmos ao Senhor. Nós até oramos ao Senhor,
Mas quando as bênçãos elas não chegam, nós não persistimos. Nós simplesmente abandonamos aquilo que nós tanto desejamos. Nós esmorecemos, nós cansamos e nós não persistimos nela. Quantos aqui já passaram por isso? Eu já passei por isso várias vezes. Mas o que Jesus está dizendo para nós é que nós precisamos pedir, nós precisamos buscar, nós precisamos bater a porta de Deus. E quando nós persistimos nessa oração, o Senhor, Ele vai abençoar as nossas vidas. Portanto, não desanime de buscar, seja lá o que você estiver precisando nesta noite. No livro de Lucas, irmãos, nós vemos Jesus ele trazendo duas parábolas, com o intuito de nós não desanimarmos em nossas orações. Segura esse verso que nós estamos lendo de Mateus 7, vem comigo em Lucas capítulo 11, por favor, rapidinho, para a gente ler do verso de número 5 até o 8. Segura Mateus 7 para nós voltarmos, amém? Lucas 11, 5 a 8. Jesus conta uma parábola do amigo importuno. Ele diz assim: então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede? Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus está falando uma parábola de um amigo que ele se sentiu importunado. E por ele ter se sentido importunado, ele levantou e foi atender o que o amigo precisava. O que Jesus está falando é que quando nós chegamos a Ele em oração, Ele não se sente importuno, Ele não sente importúnio de nossa parte. Ele quer que nós batamos a sua porta, Ele quer estar nos abençoando, Ele irá se levantar e Ele virá em nosso favor para nos abençoar. É isso que o Senhor está falando. O Senhor também fala uma outra parábola sobre a persistência na oração. Também está em Lucas. Vem um pouquinho mais à frente comigo em 18. Lucas 18, capítulo 18, dos versos 1 a 8. A parábola da viúva persistente. Diz assim a parábola: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele está falando aqui dessa parábola porque o juiz, irmãos, o juiz iníquo, o juiz que não conhecia as promessas de Deus, ele decidiu ajudar a viúva na sua causa. E se o juiz iníquo, ele decidiu ajudar a viúva na sua causa, porque ela insistiu e persistiu para que o juiz a ajudasse, quanto mais Deus não quer nos ajudar nas nossas causas, irmãos. Quanto mais Deus não quer nos abençoar, ouvir aquilo que nós temos a dizer a Ele, o que nós temos a pedir a Ele, o que nós temos a colocar diante no seu altar e nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Deus quer te abençoar, Deus quer nos abençoar, meus irmãos. Agora volte comigo lá para Mateus 7. Portanto, é vontade do Senhor que nunca nós desanimemos na busca daquilo que nós queremos e desejamos, porque há uma promessa sobre essa busca insistente. O versículo, capítulo de número 8, Jesus ele mostra qual é a promessa
da persistência na oração. Ele diz: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O Senhor, Ele escuta, e não somente Ele escuta as nossas orações, como Ele também faz aquilo que nós queremos e pedimos para Ele. O Senhor, Ele atende as nossas orações, meus irmãos. O Senhor, Ele não somente nos escuta, mas Ele atende aquilo que nós pedimos em oração a Eles. A resposta, Ele é dada de maneira positiva. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta é aberta. Porém, a pergunta que fica muitas vezes para nós é a seguinte: se o Senhor diz que Ele atende as nossas orações, por que muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente busca? Por que muitas vezes Deus, Ele não nos concede os nossos desejos, os nossos sonhos? Por que isso acontece? E há duas respostas, biblicamente falando, a esta pergunta. A primeira resposta, pela qual nós pedimos e não recebemos aquilo que nós queremos, está em Tiago 4, 3 e 4, quando ele diz: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar por guerras e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Portanto, o primeiro motivo pelo qual nós não recebemos aquilo que nós buscamos é porque nós pedimos errado. Nós pedimos muitas vezes para satisfazer os nossos prazeres íntimos, irmãos. Deus nunca nos dará uma namorada ou um namorado para que a gente cometa erros com nossos namorados, para que nós caiamos em algo que não seja da vontade de Deus que nós cometamos. Deus nunca Ele nos dará o emprego que nos afaste da presença de Deus. Não adianta pedirmos aquilo que Deus não quer nos conceder, que Deus diz que é pecado, que Deus diz que está somente trazendo prazer para si mesmo. E essa é a primeira resposta pelo qual nós não recebemos o que pedimos. Mas há uma segunda resposta a isso. Está no livro de 1 João, capítulo 5, 14. João vai dizer assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, o segundo motivo pelo qual Deus Ele não nos ouve é porque nós não pedimos segundo a sua vontade. Nós pedimos segundo o nosso desejo. Nós não queremos que a vontade de Deus seja estabelecida em nós. Nós queremos somente os nossos desejos e os nossos prazeres sendo realizados. Meus irmãos, Deus Ele não é o gênio da lâmpada. Nós não vamos esfregar a lâmpada, fazer pedidos a Deus e querer que Ele realize os nossos pedidos, a lá vão ter. Em troca talvez de alguma coisa que nós façamos na obra ou qualquer coisa que seja. Deus não trabalha com barganha. Deus não trabalha com barganha. Deus não é Deus de barganha. As bênçãos de Deus não trabalham desta forma. Deus Ele nos abençoa por causa da sua vontade. E a vontade de Deus é a maior bênção que nós temos em nossas vidas. Não há nada mais prazeroso do que nós recebermos a vontade de Deus para nós, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, Deus Ele age de acordo com a sua soberana vontade. Deus Ele só nos dará os presentes, os benefícios que forem da vontade dEle para nós. E isso já é bênção da parte de Deus. O livramento é bênção também. Quando não é da vontade de Deus, irmãos, é bênção quando o Senhor nos retira coisas. É bênção porque lá na frente nós enxergaremos que quando as coisas não são da vontade de Deus, nós não recebemos uma bênção, nós recebemos uma maldição. E essas coisas somos nós quem a conquistamos. Essas coisas que se tornam maldição para a nossa vida, somos nós quem conquistamos com nossa própria vontade. Portanto, meus irmãos, o que Jesus está ensinando a nós é que nós precisamos persistir em oração.
E nós precisamos persistir em oração, sabendo que Deus, Ele quer realizar em nós a sua soberana vontade, e não os nossos desejos. Bênção só é bênção quando a vontade de Deus é estabelecida em nossas vidas. Entenda isso nessa noite. Se você não se lembrar de mais nada nessa noite, lembre-se apenas disso. Bênção, ela só pode ser bênção quando a vontade de Deus é estabelecida em nós. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, ao longo da minha vida eu já passei por muitos momentos relacionados à persistência da oração. Eu creio que os irmãos aqui também já passaram por alguns momentos em que nós persistimos por algo, nós oramos por algo e nós tivemos a resposta de Deus para nossas vidas. Algumas respostas foram negativas, outras positivas, mas em todas elas nós vemos a mão de Deus a nos abençoar. Eu me lembro quando eu era novo, o maior sonho da minha infância até o início da minha vida adulta era ser jogador de futebol. Eu busquei esse sonho desde quando eu tinha 8 anos de idade. Eu comecei a jogar futsal e eu fui percorrendo esse caminho. Eu cheguei a treinar em alguns times de base e alguns times da categoria de base, e eu ouvia dizer que eu tinha algum talento para isso. É quase até difícil de acreditar, olhando para o meu físico hoje, que um dia eu fui um garoto bom de bola que buscou esse sonho, né, de ser um jogador de futebol. E eu não queria ser um Neymar da vida, eu queria só viver daquilo que eu amo fazer até hoje, que é conseguir viver de futebol e sustentar uma família com o futebol. E eu me lembro de persistir em oração. Persistia, eu não esmorecia na minha oração. Às vezes eu tinha alguém olhava, me via jogando e me dava uma esperança de que poderia concretizar. Mas aí, no fim das contas, o tempo passou, a idade chegou e eu tive que deixar esse sonho para trás. Deus me falou não. Um não que doeu no momento que eu recebi, mas que eu percebi que seria para receber algo melhor mais à frente. Anos depois, já estabelecido, com emprego, eu pedi ao Senhor uma esposa valorosa. Uma esposa que fosse linda, amiga, verdadeira, fiel. Eu já falei linda? Já, né? Tá até rindo. E Deus prontamente me atendeu. Deus, Ele disse sim a essa oração. Mas em todas elas eu vi a mão do Senhor. Em todas elas eu vi a bênção de Deus, tanto no sim quanto no não. Deus, Ele é um Deus que tem prazer em nos abençoar, meus irmãos. E também na Bíblia nós podemos ver passagens que falam de momentos em que Deus diz sim à oração e momentos que Deus diz não às orações. Como é o caso de Ezequias. O rei Ezequias, ele estava para morrer. Deus já havia avisado que ele iria morrer. Então ele se curvou a Deus e ele pediu que Deus aumentasse os seus anos de vida. Deus prontamente o atendeu. Deu-lhes mais 15 anos de vida. Toma aí, você pediu, toma, prontamente. Mas ao Jonas também. Jonas não queria pregar em Nínive. Jonas não queria pregar no Talibã, um povo que matava o seu povo. Jonas não queria. Mas Deus atendeu o pedido de Jonas? Não. Deus passou até mesmo por cima do seu livre-arbítrio. E isso já é papo para outro dia. Deus não atendeu Jonas. Deus não atendeu o pedido de Jonas. Ele disse, não, você vai pregar em Nínive e eu vou te colocar dentro de um peixe para você chegar lá. Há momentos em que Deus diz sim. Há momentos em que Deus diz não. Mas há também aqueles momentos em que Deus nos deixa no meio do caminho. Ele não nos diz sim nem não. E esses são os momentos que servem para nós demonstrarmos a Deus o quanto nós persistimos na oração. O quanto nós estamos dispostos a persistir naquilo que nós queremos. Mas não somente naquilo que nós queremos, naquilo que nós queremos que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. E é nesses momentos em que nós percebemos o agir de Deus em nossas vidas, porque o Senhor, Ele vai nos afiando, o Senhor, Ele vai nos dando sabedoria, o Senhor, Ele vai nos dando entendimento sobre o que Ele quer de nossas vidas. Portanto, irmãos, você tem um desejo que Deus abençoe? Você tem um pedido que Deus abençoe a sua vida de algo diferente, especial? Peça a Ele. Busque. Bata a sua porta.
Bata na porta de Deus, persista em oração. Não desista de orar. Não desista do alcance da sua bênção. Porque o Senhor te dará se for da vontade de Deus. E se não for da sua vontade, isso é também a maior bênção que você terá para a sua vida. E louvado seja Deus por isso. Mas peça, irmãos. Peça, insista, persista na oração. Não esmoreça nas suas orações. Lucas no capítulo 18, versículo 1, ele diz: ore sempre sem esmorecer. Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te presentear. Deus tem prazer em nos abençoar quando nós persistimos em oração. Saiba que o Senhor, Ele é poderoso para realizar, para te conceder qualquer desejo do seu coração. O Senhor é poderoso. Não há impossíveis para Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Portanto, persista. Insista, não insista dizendo: eu determino, Senhor, eu quero, eu desejo. Não, diga assim: Senhor, aqui está o meu desejo, mas faça conforme o teu querer, faça conforme a tua vontade, e que a tua glória seja manifesta na minha vida. Nós deveríamos agradecer a Deus, meus irmãos, por Ele não nos conceder tudo aquilo que nós pedimos. Onde nós estaríamos hoje se Deus nos concedesse cada pedido que nós já fizemos a Ele? Cada pedido que nós já fizemos a Ele. Nós com certeza não estaríamos aqui nessa noite. Nós estaríamos usufruindo dos nossos belos prazeres. O Senhor te diz nessa noite: persista em oração, pois eu quero te abençoar. Nós vemos, portanto, irmãos, em primeiro lugar, que é persistindo na oração que nós alcançamos as bênçãos de Deus para nós. Mas há um segundo motivo. Pode passar para nós, Antônio? Nós alcançamos as bênçãos do Senhor quando nós confiamos na bondade de Deus. Mateus 7, 9, ele diz: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Agora, as bênçãos do Senhor falam do caráter do nosso Deus, do Senhor da bênção. E o nosso Deus, Ele é bondade, Ele é amor, Ele é misericórdia em pessoa. Ele é bom, irmãos, Ele é bom em sua essência. Ele é tão justo quanto bom. Mas o Senhor é bom. O Senhor é amor. O Senhor nos deu o maior objeto do seu amor. Aleluia. Nós podemos confiar no amor desse Deus. Você teria coragem, irmãos, de pedir, de falar para o seu filho, vocês que são pais aqui nesta noite, você teria coragem de pedir para o seu filho, de entregar ao seu filho uma pedra ao invés de pão e uma cobra ao invés de um peixe, se eles tiverem fome? Vocês teriam coragem de dar algo parecido no lugar daquilo que vai saciar a fome do seu filho? Jesus, Ele está dizendo para nós que Deus, Ele não nos deixa de saciar aquilo que precisamos. O Senhor, Ele nos ajuda em tudo o que nós precisamos e nada nos falta, irmãos. Nenhum de nós, pais aqui terrenos, que somos maus, a palavra diz que nós somos maus, os pais da terra somos maus, e sim, nenhum de nós que somos maus faria isso com o nosso filho. Imagina o Deus que está no céu, que é o nosso Pai. Quanto mais Deus não fariam coisas boas ao nosso favor, meus irmãos. E quanto nós não temos confiado nisso. Nós até falamos e cantamos que Deus é bom, mas o quanto nós temos confiado nisso no nosso dia a dia. Nós temos confiado na bondade de Deus quando nós passamos pelos momentos de dificuldade, pelos vales, pelo deserto. Nós confiamos que o nosso Deus é o Pai Celestial que está no céu cuidando de nós. Nós confiamos que Deus, Ele não nos dá pedra no lugar de pão e nem cobra no lugar de um peixe quando nós necessitamos do alimento sólido para as nossas vidas. Deus, Ele é bom e Ele quer abençoar a sua vida, irmãos. Deus é bom, o Senhor é o nosso Deus, e o nosso Deus, Ele é bom, Ele é o nosso Pai.
Meus irmãos, o nosso Deus, Ele cuida de nós. Mas não somente Ele cuida de nós. O nosso Pai, Ele nos dá coisas boas. Coisas boas porque Ele é bom. Ele nos dá o seu melhor. Ele nos dá o melhor de Deus para nós. Deus, Ele não nos dá uma pedra em forma de pão e nem uma cobra em forma de peixe. Tudo que Deus nos concede é o melhor que nós poderíamos ter. Deus, Ele sempre quer nos dar o seu melhor. E a paternidade bíblica, meus irmãos, ela fala sobre isso. Paternidade bíblica não é nós chamarmos homens de pai e acharmos que eles são os nossos guias espirituais e confiarmos nos nossos guias, nos nossos pais aqui da terra, alguém que você tenha feito de guia para si. Paternidade bíblica é o fato de nós podermos confiar em Deus. Nós podemos confiar que Deus, Ele já nos libertou. Nos libertou de quê? De toda a culpa da lei. E hoje nós somos chamados filhos de Deus, porque nós não vivemos mais presos à lei que outrora nos prendia. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. O Senhor é o nosso Pai celeste, e Ele cuida de cada um de nós. O Senhor, Ele cuida de nós. Em Romanos 8,15 Paulo diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravizasse para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho querido. Nós podemos chegar ao Senhor e dizer: Pai querido, nós podemos chamar de Senhor, mas Ele gosta que nós o chamemos de Pai. Pai, Ele é o nosso Pai. Portanto, meus irmãos, o melhor de Deus para nós, Ele não está por vir, como dizem algumas canções do mundo gospel. O melhor de Deus para as nossas vidas, Ele está acontecendo agora. Há um processo neste momento da parte de Deus para dar o melhor a você que é filho de Deus, não aqueles que não fazem parte da sua família, mas se você faz parte da família de Deus e se você foi adotado como filho, você tem direito a esta bênção, a bênção de receber o melhor da parte de Deus. Deus quer te dar o seu melhor. Meus irmãos, o melhor de Deus, Ele não está por vir. O melhor de Deus é hoje. Hoje é o melhor de Deus para nossas vidas. Mas o melhor de Deus, Ele não diz muito respeito às nossas conquistas pessoais, mas sim o que Ele conquistou para nós, o que o Senhor fez por nós. A bondade, irmãos, que nós devemos confiar é a mesma bondade que um dia nos transformou de escravos para parte da sua família. O amor de Deus, Ele é uma bênção, irmãos, que foi conquistada em nosso favor. A bênção do seu amor, irmãos, a sua graça, ela é muito maior do que qualquer bem, qualquer riqueza, qualquer sentimento que nós podemos alcançar nessa vida. O melhor de Deus para nós, meus irmãos, é o que está descrito em uma mensagem por meio de um mensageiro. Veja o que João Batista, por meio do apóstolo João, ele vai dizer para nós em João 1:6-14. Veja o que a palavra diz sobre o melhor de Deus para as nossas vidas hoje. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira. Quem era a luz verdadeira? Jesus, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, e veio como o unigênito de Pai, cheio de graça e de verdade. O melhor de Deus para nós, meus irmãos, chama-se Cristo Jesus.
Cristo Jesus é o melhor de Deus. Ele é a chama que arde em nosso coração, meus irmãos, que derrama a sua graça a cada um, a cada pobre pecador que se achega ao seu trono, ao trono da graça do Pai. Todos aqueles que chegam ao trono da graça do Pai, nós recebemos o Filho do Pai para as nossas vidas. O Espírito Santo passa a habitar em nossos corações e nós hoje fazemos parte da sua família. Deus, Ele não viu as nossas transgressões, Ele não viu a nossa rebeldia. Ele enviou o seu Filho para fazer o quê? Propiciação em nosso favor. O que é propiciação? É levar sobre si o castigo que era nosso. Nós éramos merecedores deste castigo, irmãos. Nós éramos merecedores da justa condenação. Mas Ele morreu e ressuscitou por cada um de nós, e por causa disso Ele levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, as nossas dores. E hoje nós temos Cristo Jesus. Ele levou sobre si, portanto já não há condenação. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que crê nessa mensagem permanece com a bênção de ser filho de Deus. E essa é a maior bênção de nossas vidas, meus irmãos. Não há nada que seja mais importante para nós entendermos sobre bênção do que a bênção da salvação em Cristo Jesus. Portanto, se você quer o melhor de Deus, busque cada dia mais Jesus Cristo. Busque conhecê-lo por meio da sua palavra. Busque conhecer o Evangelho para a sua vida. Porque se você está passando pelo deserto das dores e das enfermidades, Jesus é o pão que desceu do céu para alimentar os que têm fome. Se você está passando pela angústia da insatisfação existencial, Jesus é a água da vida que satisfaz e que sacia toda sede. Se você está entregue às trevas do pecado, se as trevas do pecado te dominaram, eu quero te dizer nessa noite que Jesus é a luz do mundo que dissipa as trevas do pecado. Se não consegues enxergar uma saída para a tua aflição, meus irmãos, Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas que dá acesso direto ao Pai. Se você nunca sentiu o carinho, o cuidado de um Pai presente na sua vida, Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Jesus, Ele é tudo em todos. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é tudo em todos. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é Jesus. Ele é o Cristo de Deus, o Messias esperado das nações. Esse é o melhor para nossas vidas. Jesus é o maná que desceu do céu para alimentar todo aquele que tem fome. Ele é a nossa água que sacia a sede. Mas há um outro motivo para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus. Nós já vimos que o primeiro motivo, a primeira maneira de nós alcançarmos as bênçãos de Deus é persistindo em oração. A segunda é confiando na bondade de Deus. E a última, retribuindo a bondade de Deus com o próximo. Porque não é somente para nós que essa bênção está destinada. Essa bênção foi destinada a nós para que nós possamos sair ao mundo e fazer aos outros aquilo que nós queremos que isso aconteça conosco. É isso que diz a palavra em Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Deus nos abençoa. Deus, Ele nos presenteia com as suas bênçãos, com a sua soberana graça em Jesus. E isso deve fazer com que nós retribuamos tudo aquilo que já foi concedido por Jesus a nós. Essa ordem de Jesus de fazer pelos outros o que nós queremos que os outros nos façam é conhecido como a regra de ouro. Talvez aí na tua Bíblia possa ter um escrito em negrito dizendo a regra de ouro. É fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles nos façam. E isso é importante, irmãos, porque essa retribuição ela vem como uma clara afirmação do segundo mandamento do Senhor. Qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo
como a ti mesmo. Quando Jesus ele diz ali no final, pois esta é a lei e os profetas, ele está se referindo a esse segundo mandamento. Em Mateus 22, 39 e 40, Jesus diz, e o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, ame o próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O primeiro mandamento é, amará o Senhor acima de todos. O segundo, ame o teu próximo como a si mesmo. Mas o que consiste o amor de Deus? Muitas vezes nós imaginamos que amor, ele tem a ver com sentimento somente, né? Tem a ver com afeto. Isso os filmes colocaram para que nós entendamos que amor é isso. Amor é atitude, irmãos. É nós fazermos, é nós sairmos da nossa condição, é nós sairmos sairmos da nossa zona de conforto e irmos atrás daquilo que pode abençoar os nossos irmãos. O amor bíblico é definido para nós através do amor de Deus por nós, o amor sacrificial de Jesus. Jesus ele deu a sua vida por nós, e por isso nós precisamos também dar a nossa vida pelo nosso próximo. É isso o que significa amor. João, em 1 João 4,10, define isso muito bem. Ele diz para nós, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O contexto aqui que João escreveu, ele estava falando sobre pessoas passando até mesmo necessidades dentro da igreja, precisando serem assistidas, os pobres, as viúvas. Então, meus irmãos, eu retribuo a minha parte das bênçãos que Deus ele me concedeu quando eu penso em abençoar a vida do meu próximo. Não somente com palavras, não somente com sentimentos, mas demonstrando, fazendo, sacrificando a minha vida em prol de alguém. Talvez, irmãos, hoje você esteja numa situação confortável na sua vida, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Talvez hoje você não esteja mais passando pelo vale ou pelo deserto. Finalmente hoje você está aproveitando as bênçãos que Deus te deu, mas só você sabe o quanto você já passou por momentos difíceis nessa vida. Momentos esses que precisou de alguém para te ajudar e ninguém estava lá para te dar a mão. Deus ele quer que você seja este canal de bênção na vida de alguém. Você será alguém que vai ajudar o teu próximo. Você será alguém disponível a abençoar outras pessoas. Você será aquele que irá ajudar a sair da sua zona de conforto em prol de demonstrar o amor de Deus ao mundo. O amor de Deus que Ele entregou por meio do seu Filho em sacrifício por nós. Muitas vezes nós achamos que é só não atrapalhar. Amor é só não atrapalhar. Inclusive existe um ditado que diz, não faça para os outros aquilo que não gostaria que fizessem contigo. Nós achamos que amar é isso. É só não fazer aquilo que nós não queremos que faça por nós. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos tomar a atitude. É fazer. É não somente não fazer. É ir atrás. É fazer aos outros aquilo que nós desejamos que eles façam a nós. Nós precisamos fazer pelo nosso próximo o que o Senhor faz a nosso favor. Portanto, faça, irmãos. Abençoe. Abençoe a vida de alguém. Seja bênção na vida do seu próximo. Perceba, irmãos, esteja atento às faltas, às necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Seja esse canal de bênção. Tenha um coração grato e que abençoa a vida de alguém. Porque Deus, Ele te abençoou primeiro, irmãos. Porque Deus, Ele te abençoou com o amor sacrificial de Jesus. Então é nosso dever sermos canal de bênção e anunciarmos não somente as coisas que Deus faz aqui nesta vida, mas a que Ele fará também no porvir. Anuncie o Evangelho. Fale desse Deus que te deu vida, que te fez filho, que te fez parte da sua família.
Confie na bondade desse Deus. Confie que este Deus, Ele é bom para te abençoar e para te manter em paz, na paz que excede todo entendimento, até o final de sua vida. E que você chegará aos céus por meio desta bênção que Ele foi concedido. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Coloque-se de pé nesse momento. Nós vimos então, meus irmãos, que para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, o quê? Persistir em oração. Em segundo lugar, nós precisamos confiar na bondade de Deus. E em terceiro, compartilhar desta bondade com o nosso próximo. E nós veremos as bênçãos de Deus. Nós seremos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Não somente espiritual, mas também nesta vida. Aleluia. Fecha os teus olhos, eu quero orar contigo. Senhor Jesus, Deus Pai que veio, que entregou o seu Filho, seu único Filho, em amor a cada um de nós. Deus, obrigado, Senhor, pela oferta do Evangelho, pela oferta, Senhor, que derramasse a nós por meio do sacrifício de Jesus. Porque por meio deste sacrifício nós podemos ver todas as bênçãos espirituais. Hoje nós somos chamados de abençoados. E tudo isso porque nós cremos, Senhor, porque nós cremos na mensagem deste Evangelho. Por causa do teu amor, por causa da tua bondade, por causa da tua misericórdia, da tua justiça também, da tua santidade, Senhor, nós podemos entender que tu és um Deus bondoso. Tu és um Deus grandioso e um Deus que quer abençoar-nos, Senhor. Neste momento eu quero te pedir, meu Pai, te pedir pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Senhor, abençoe a vida dos meus irmãos. Abençoe cada um dos seus planos, cada um dos seus projetos, suas vidas familiares, Senhor, suas vidas profissional, Senhor. Abra portas, Senhor. Abra portas de emprego, abra portas em todas as situações, Senhor. Retire, Senhor, todo mal que esteja sobre a família de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Cada família representada nesta noite, Senhor. Senhor, que elas possam confiar que Tu és o Senhor que nos abençoa, porque Tu és amor em essência, Senhor. O Senhor não somente contém amor, o Senhor é amor na sua essência. O Senhor é a fonte do amor, o Senhor é a fonte da bondade. É a fonte de toda a bênção que recai do céu para nós. Se há alguém aqui esperando uma cura da tua parte, Senhor, realize esta cura em nome de Jesus. Realize esta cura, Senhor, porque Tu és o Deus que cura. Nós não temos outro bem, nós não temos outra esperança, Senhor, senão em Ti. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa confiança. Nós confiamos em Ti, nós não confiamos no mundo. Até mil Senhor, gerações. Vem com todo o teu poder em nossas vidas. Abençoa-nos, abençoa-nos, abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Dá-nos mais da Tua bondade, da Tua graça, Senhor. Das Suas misericórdias, Senhor. Recaiam sobre nossas vidas em o nome de Jesus. Você sairá nesta noite contemplando a bondade de Deus. Você sairá daqui nesta noite na esperança de que Deus irá realizar a vontade dEle na sua vida. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus está sobre sua vida hoje. O processo pode estar sendo árduo. O processo pode estar sendo difícil. Mas você receberá o melhor de Deus para a sua vida. Confie nesta promessa. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. É contigo, é por Ti. E de dia e de noite, Tua entrada e saída, em Teu riso, em Teu choro, é contigo. Ele é conosco, meus irmãos. O Senhor é conosco, meus irmãos. E de noite, o Senhor está em nosso meio. E saída, o Senhor quer nos dar a Sua graça abundante. Em Teu choro, é contigo, é por Ti que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e Teus filhos e os filhos de Teus
teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu choro é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém? Glória a Deus, queridos. Graças a Deus. Chegamos até o final. Deus é bom, irmãos. O amplificador deu problema, mas o microfone funcionou na pregação. E graças a Deus por isso. Amém, querido? Deus é bom, irmãos. A sua misericórdia dura para todo sempre. Somos abençoados com toda a sorte de bênção. Amém, irmãos? O melhor de Deus, ele veio, ele voltou, assentou à destra do Pai, voltará novamente. Amém, querido? Que é Jesus Cristo a nossa maior bênção. É esse Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Graças a Deus pela palavra abençoadora. A gente chegou ali umas 14, 15 pessoas assistindo, e todas elas falando: que culto abençoado, que palavra abençoada. Porque tudo aquilo que a palavra, quando ela vem do céu e fala de Jesus Cristo, a presença de Deus se manifesta no nosso meio. Amém, queridos? Glória a Deus. Foi uma palavra muito abençoadora. Quero agora, nesse finalzinho, chamar você a abençoar a casa do Senhor. Eu sei que muitos aqui já dizimaram, já entregaram as suas ofertas, mas, queridos, se nós tivéssemos a bênção de Deus para nós, Deus falasse: ó, já te abençoei, vou parar de te abençoar, o que seria de nós? A casa do Senhor necessita do seu amor e necessita da sua generosidade, irmãos. Amém, irmãos? Temos um compromisso aqui em Anchieta, através dessa igreja, de pregar a palavra do Senhor. Deixa acabar tudo isso aí, que nós vamos fazer nosso evangelismo, nós vamos fazer nosso trabalho de rua, vai voltar os cultos domésticos. Pode ficar tranquilo, apenas estamos aguardando o momento certo, irmãos. Mas essa igreja carece, necessita do seu amor e da sua generosidade, daquilo que você pode fazer além do que você já fez, para que ela continue de portas abertas, formando líderes. Alô? Formando líderes como vocês estão sendo formados aqui nesse lugar, para amanhã vocês darem continuidade à palavra do Senhor aqui nesta igreja, irmãos. Amém? Então é muito importante que você entenda isso, que você possa trazer a tua semente e abençoar a casa do Senhor, irmãos. Nós precisamos urgentemente do seu amor e da sua generosidade, para que essas portas continuem abertas. Eu estou com um pastor aí, irmãos, que entregou a igreja agora.
E ele está numa sala em cima da igreja. Uma sala, fazendo os trabalhos numa sala. Ele precisou de entregar a igreja. 15 anos na igreja. Alô? 15 anos na igreja. Pastor amigo meu, mas precisou de entregar, que não conseguiu mais pagar aluguel, irmãos. Já estava devendo demais e pediram o espaço, e ele está numa sala pequena. Inclusive estava ao vivo, antes de eu começar nosso culto, eu estava dando uma palavra ali para ele, perguntando onde ele estava. Ele me falou, a irmã dele me passou isso. Então, que isso aqui não possa acontecer nesse lugar, que isso não possa acontecer aqui, irmãos. E para isso eu preciso do seu amor, e eu preciso da sua generosidade, irmão, para que a gente dê continuidade a esse trabalho aqui nesse lugar. Amém, queridos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Que dia abençoado! Amém, irmão? Desde a parte da manhã, no ensinamento da palavra, no nosso almoço da quentinha, naquilo que Deus realizou na nossa vida. E eu creio que você vai sair daqui já com a bênção de Deus para a tua vida. Abençoado. Amém, queridos? Senhor meu Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor fez no nosso meio. Obrigado pelo privilégio de respirar o fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelas curas, pelos milagres, pelas portas abertas. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus que tem realizado grandes coisas na nossa vida. A sua bênção, elas são infinitas. A tua palavra diz que a tua misericórdia, ela dura para todo sempre, estende de geração em geração. Ai de nós se tuas bênçãos não fossem derramadas na nossa vida. Nós te agradecemos por isso, porque somos abençoados com toda sorte de bênção. E nós queremos te agradecer por essa semente lançada nesse altar. Ah, meu Deus, que essa semente possa produzir fruto na tua vida, mas que ela não possa ser entregue para que possamos receber nada de Deus, porque isso é apenas um momento de alegria da nossa vida e um momento também de recompensar a casa do Senhor, para que elas preguem a palavra por tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, tem feito na nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos. Agora, Pai, leva-nos guardado por Ti. Livra dos homens malignos, dos homens sanguinários, do malfeitor, das balas perdidas, do acidente. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, a igreja que é abençoada por Deus, diga glória a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus, e a Ele, e a Ele, e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, queridos? Amanhã, 20 horas, nós teremos, vamos aproveitar aqui porque está com problema aqui, melhorou mais. 20 horas, uma reunião para tratar do assunto da festa dos tabernáculos. Na verdade,